E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Rafael Marinho e estarei dando início à nossa aula de Fisiologia Vegetal. E o meu grupo é composto por Daniele dos Anjos, José Vitor, Leonardo de Jesus, Rafael Marinho e Wesley Moraes. O tema da nossa aula é florescimento e amadurecimento de frutos. Então, como base introdutória ao nosso tema, estarei definindo aqui como o fruto é formado. Então, no decorrer de nossa aula, nós iremos observar o crescimento das flores, o processo de fertilização, polinização, vamos observar também a formação do fruto e também o seu amadurecimento. Então, o fruto ele é formado geralmente por um ou mais ovários maduros de uma mesma flor ou também de flores diferentes de uma inflorescência. Embora em algumas espécies, outros tecidos da flor, ela também vem a se desenvolver na formação desse fruto, como por exemplo o pedúnculo do caju. Como nós podemos observar aí, o pedúnculo do caju ele forma essa parte carnosa que nós chamamos de pseudofruto e o fruto em si é a castanha. Nós também podemos observar isso no receptáculo da pera e também na maçã, que esses três formam pseudofrutos que foram desenvolvidos, a partir desse receptáculo. Dentro do ovário, o desenvolvimento dos óvulos fecundados dará origem às sementes. Então, os frutos, eles representam o estágio final da reprodução sexual. Então, e eles são, portanto, os órgãos disseminadores das angiospermas, na qual promovem a dispersão das sementes. Então, em muitos casos, no entanto, o pericarpo ele se desenvolve consideravelmente, produzindo os frutos carnosos. Então, principalmente nesses casos, o fruto ele sofre intensas divisões e expansões celulares. E além das mudanças qualitativas durante o seu desenvolvimento e o crescimento e as mudanças qualitativas são regulados, em parte, por mudanças na concentração de hormônios que ocorrem durante o desenvolvimento desse fruto. Então aqui nós podemos observar o ciclo de vida de uma angiosperma de forma bem resumida, onde nós temos a flor, os grãos de pólen, antera, ovário, aí ocorre o processo de fertilização, onde nós podemos observar a formação do fruto, onde nós podemos ver que é um pseudofruto, que é a maçã, que irá formar a semente, e logo após nós vamos observar o processo de germinação, onde irá dar início a uma nova planta e assim dando continuidade a esse ciclo. Sobre o crescimento das flores. Então, as flores das angiospermas, elas consistem usualmente em 4 partes, que são os verticílios, que são eles sépalas, pétalas, estames e pistilo. Onde nós podemos observar aí nessa imagem, que é de um esquema mostrado de uma flor perfeita de angiosperma, onde nós podemos ver o pistilo, que é a parte feminina da flor, e a parte masculina sendo o estame. Tudo isso em uma única flor. Então, quando nós encontramos esses dois verticílios dentro de uma mesma flor, é denominado como hermafrodita ou perfeita. E certas espécies, no entanto, produzem flores unissexuais ou imperfeitas, sendo que podem encontrar flores masculinas e flores femininas na mesma planta, que são as monóicas, ou em plantas diferentes, que são as dioicas. Em relação à remoção dos estames do botão floral, provoca redução na mobilização de açúcares para a flor e parada da atividade mitótica do ovário. Então, o ovário, por sua vez, ele tem importante papel no desenvolvimento da flor, porque possui uma rica fonte de auxina, que a auxina é um hormônio vegetal, que é uma substância responsável pela regulação do crescimento. Então, o ovário ele possui uma rica fonte desse hormônio, e geralmente a remoção do ovário durante o desenvolvimento da flor provoca a abscisão desse órgão. Entretanto, em muitos casos, a aplicação de auxinas, desse hormônio, ou de giberelinas, que também é outro tipo de hormônio vegetal, em concentrações adequadas, retardam a abscisão floral.
Então, além dessas grandes quantidades de auxinas produzidas pelo pólen e pelo ovário, há provas de que as pétalas das flores, de algumas flores, também produzem auxinas durante sua abertura. Então, acredita-se que as auxinas produzidas nessas partes florais atuam no retardamento da abscisão floral. Sobre o processo de polinização, o grão de pólen produzido na antera é o gametófito masculino das plantas superiores. Então, em angiospermas, são encontrados dois tipos de grãos de pólen, que são os binucleados e os trinucleados. O binucleado é um tipo mais primitivo, que é apresentado no estágio de micrósporos, um núcleo vegetativo e outro generativo. Já no grupo das angiospermas mais avançados, um exemplo é as gramíneas, e entre outras, possuem o pólen trinucleados. Então, quando o pólen dessa planta é liberado, ele possui um núcleo vegetativo e 2 núcleos generativos, no caso dos trinucleados. E uma observação é importante fazer que a microsporogênese é um processo que conduz à formação de micrósporos ou grãos de pólen jovens. Já a macrosporogênese é o processo que conduz à formação do macrósporo ou o saco embrionário jovem. Então, o processo de polinização consiste na deposição do grão de pólen sobre o estigma do pistilo. Então, ela ocorre por diversas maneiras, tanto pelo vento, através de insetos, de forma artificial e também pela autofecundação. Aqui na imagem nós podemos observar, nessa imagem à direita, duas flores. Então, nós temos os dois tipos de processos: a autopolinização, que é representado pela letra A, onde a própria planta está se polinizando, e também nós temos a polinização cruzada, que é através dos insetos, que poliniza essas flores, de uma flor para outra. Então, após a polinização, o grão de pólen ele germina. Então, se o estigma for receptivo, produzindo um tubo polínico. Então, após essa polinização e a germinação do grão de pólen, ocorre a dupla fecundação, que é um processo bastante conhecido por nós, de processo de dupla fecundação. Então, no caso do grão do pólen binucleado, o núcleo generativo ele divide-se mitoticamente após a germinação para formar o esperma. E pólens trinucleados, eles possuem 2 núcleos generativos que se diferenciam em gametas funcionais. Boa noite, gente. Eu me chamo Davi. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mecanismo de fecundação cruzada, a recepção do estigma e o estabelecimento do fruto. No mecanismo de fecundação cruzada, ele tem uma grande importância para a reprodução sexual, pois ele vai fazer com que genes de plantas diferentes eles se cruzem, né? E isso vai fazer o quê? Vai facilitar no vigor, facilitar não, né? Isso vai dar à planta um vigor da adaptação genética, ou seja, ela vai ser mais adaptada, ela vai ter uma capacidade maior de sobreviver aos ambientes do que outras plantas que não possuem esse mecanismo de reprodução, de fecundação. E que para isso ocorra, o ovário ele deve ser fertilizado por pólen de outra planta. Isso através de mecanismo. Então, esses mecanismos que eu vou falar um pouquinho mais na frente, eles vão ocorrer tanto em plantas monóicas como em plantas dioicas e em plantas de dicogamia, que é quando os órgãos sexuais eles amadurecem antes em tempos diferentes. Então, isso vai ocorrer através de 2 processos, através de 2 situações, na verdade. O androceu ele vai amadurecer antes do gineceu, dá-se o nome de protandria, e o gineceu amadurece antes do androceu, que dá-se o nome de protoginia. Nós temos flores perfeitas, que são aquelas flores também conhecidas como as hermafroditas, onde na mesma flor, né, nas flores daquela planta vão possuir os 2 sexos, né, e as flores unissexas ou imperfeitas, que são as plantas monóicas e as plantas dioicas, eles vão possuir nas plantas monóicas o mesmo sexo, os 2 sexos na mesma planta, porém flores com sexos diferentes, e nas plantas dioicas a planta vai apresentar somente um sexo. Então, uma vai carregar o sexo masculino e a outra o sexo feminino. A heterostilia ela ocorre quando uma espécie apresenta flores com
tames e pistilos de tamanhos diferentes. Então, nós temos, em situações em que o estilete é longo e o filete é curto, nós chamamos de longistilia. E quando o estilete for curto e o filete longo, brevistilia. Na ergogamia, quando há barreiras que impedem ou dificultam a autopolinização, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E esses mecanismos que eu vinha falando para vocês, vai se dar através de agentes, são também chamados de agentes polinizantes, que é através do vento, chamado de anemofilia, quando isso ocorre justamente com aquelas plantas que produzem uma grande quantidade de pólen. Então o vento carrega, né, faz com que elas se depositem em outras plantas e acabem fecundando, germinando, né? Exemplo, as gimnospermas, as gramíneas e o carvalho. Na água, conhecido também como hidrofilia, ela é mais frequente em plantas aquáticas, então naquelas regiões alagadas, lagos, rios, entre outros. Existem as reações de incomputabilidade, que caso ocorra autopolinização, a autofecundação pode ser evitada pelas reações de incomputabilidade. Essas ocorrem geralmente entre o pólen ou o tubo polínico e as partes do gineceu. O ovário ele pode inibir a germinação e o crescimento do tubo polínico. O tubo polínico pode ser incapaz de penetrar no estigma, esta por incapacidade de ações enzimáticas, né? E o estilete pode inibir o crescimento do tubo polínico do pólen da mesma flor, pela presença de inibidores ou por reações imunológicas do estilete. E em certas variedades de citro, o pólen germina, o tubo polínico cresce, mas não penetra no óvulo. Então, as reações que ocorrem pela presença de inibidores enzimáticos ou produzidos pelo gineceu, enzimas do pólen que não atuam no gineceu da mesma flor ou do mesmo indivíduo, ou por reações imunológicas. Existe também mecanismos que favorecem a autopolinização. Por exemplo, em certas espécies de epilóbio, o estilete cresce e, caso não ocorra a polinização cruzada, ele acaba por entrar em contato com as anteras, da própria flor. E em digitalis, a corolla nascensis sofre absção, juntamente com as anteras, e ao cair poliniza a própria flor. Né? Nas plantas clistogâmicas, que são as flores fechadas, a autopolinização é regra, como por exemplo das violetas. A recepção do estigma. A capacidade da flor de se desenvolver e produzir frutos depende da receptividade das partes femininas, que é o estigma, né, ao grão do pólen. Esta receptividade ele pode durar somente algumas horas, como no caso da mangueira, ou em algumas semanas, como no caso dos tomates. Em algumas espécies, essa receptividade do ovário é indicada pela secreção de um material viscoso no estigma, o qual retém o grão do pólen, além de servir como nutriente. Né? E em muitos casos, a receptividade do ovário ocorre antes da antese, e em muitas espécies cultivadas, as reações de incomputabilidade se desenvolvem após a antese. Então, em plantas autógamas, que são aquelas que tem o processo de fecundação cruzada muito presente, as espécies alógamas vão ocorrer, a fecundação ela vai ocorrer em mais de 95% através da fecundação cruzada. E nas espécies autógamas, a fecundação cruzada ela vai fazer parte ali da reprodução somente em menos de 5% das espécies. Isso permite o uso de técnica de polinização artificial, na qual abre-se o botão floral e procede-se a polinização como desejado. O estabelecimento do fruto na maioria das plantas com flores. Eles acreditam que o estímulo inicial para o desenvolvimento do fruto é resultante da polinização. Havendo sucesso na polinização, inicia-se o crescimento do óvulo, processo conhecido como o estabelecimento do fruto. Então, polinização e não fertilização é que corresponde ao estímulo inicial. Não se sabe exatamente como a polinização estimula o desenvolvimento inicial do fruto. No entanto, como o pólen é uma excelente fonte de auxinas, é provável que as auxinas elas produzam, as auxinas produzidas no pólen, ela atuam no estabelecimento do fruto. Por essa razão, os frutos, eles são sementes, eles podem também serem produzidos naturalmente ou podem ser induzidos por tratamentos de flores não polinizadas com auxinas, também conhecido como a partenocarpia.
A partenocapia ela ocorre devido ao desenvolvimento do fruto sem ocorrer a polinização, como o exemplo do tomate, pimenta e banana, ao desenvolvimento do fruto estimulado pela polinização sem que o crescimento do tubo polínico atinja o óvulo, no caso das plantas triploides, como exemplos das orquídeas, e a absorção do embrião antes que o fruto atinja a maturidade, como no caso das cerejas e dos pêssegos. Olá, me chamo Leonardo. Vou falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento e maturação dos frutos. O início do desenvolvimento dos frutos ele vai ocorrer aí passar por algumas etapas, tá? Desde o processo de divisão celular até a senescência do fruto. Ele vai percorrer algumas fases do desenvolvimento, como o início do desenvolvimento dos frutos, a expansão celular, o crescimento rápido. No início do desenvolvimento dos frutos, esse vai ocorrer devido a uma intensa divisão celular da parede do ovário e de outras partes da flor. Já no processo de expansão celular, as células e tecidos vão estar se diferenciando em funções específicas em cada espécie para acúmulo seja de taninos, compostos fenólicos, amidos ou ácidos orgânicos. O estágio de desenvolvimento da maturação ele vai acontecer já no final dessa etapa, onde vai ser o estágio de desenvolvimento que vai levar à maturidade fisiológica ou horticultural desse fruto. É a fase em que o fruto atinge seu tamanho máximo e as transformações estruturais, bioquímicas e fisiológicas que vão estar ligadas à maturação, vão estar ligadas onde a maturação ela possa ocorrer aí nesses frutos. Mas o que vem a ser maturidade fisiológica horticultural? Vai ser a fase em que esse fruto vai estar atingindo seu tamanho máximo, como já explicado anteriormente, e as transformações estruturais elas vão ocorrer aí nesse fruto. Eles podem estar ligados ou não à planta mãe. Por exemplo, os tomates são comumente colhidos na fase de maturação, ainda com a coloração verde, o que vai permitir a realização do transporte para os locais mais distantes, e o amadurecimento vai acontecer posteriormente para a disponibilidade do fruto no mercado. No processo de amadurecimento, os processos anteriormente citados eles vão resultar em características visuais de composição e qualidade que vão tornar os frutos mais atrativos. São evidentes as mudanças de coloração devido à biossíntese de pigmentos como antocianina e carotenoides. Na textura, as enzimas vão atuar na degradação da parede celular, tornando a polpa mais macia. Já na parte do sabor, é conferido pelo equilíbrio entre os ácidos orgânicos e açúcares, e a redução ou não de alguns compostos, e a biossíntese de aromas, que vai ser uma característica particular de cada espécie. Já na parte da senescência, o processo de envelhecimento, como reação da degradação, é indesejável do ponto de vista da conservação e estudos pós-colheita que são realizados com o intuito de atrasar este evento e evitar perdas. Aí existem alguns processos de maturação que são explicados. Eles são divididos como frutos não climatéricos e climatéricos, onde os frutos não climatéricos vão ser os frutos que após a colheita eles vão ter o amadurecimento parado, como por exemplo a laranja, o morango e a uva. Já os frutos climatéricos vai ocorrer o oposto. Mesmo após a colheita, aí esses frutos eles vão estar aí com o processo de amadurecimento, ele vai ser contínuo. Por exemplo, a banana, a manga e o abacate. Tudo bem, galera? Meu nome é Daniel Lemos e eu vou continuar a apresentação falando sobre amadurecimento de frutos. No final do período de maturação, várias mudanças qualitativas ocorrem dentro dos frutos, né? Mais provavelmente os frutos carnosos. Porque são eles que são mais visíveis da gente perceber. Essas mudanças, né, são coletivamente conhecidas como amadurecimento dos frutos. Essas mudanças elas incluem o amolecimento, você vai perceber, né, devido à quebra enzimática da parede celular, e com ela ocorre a hidrólise do amido e de outras macromoléculas, acúmulo de açúcares e redução nos teores de ácidos orgânicos e compostos fenólicos. Isso mesmo, incluindo tanino, né, que é uma substânciazinha que tem inclusive na banana. Também se observa degradação de clorofila e acúmulo de outros pigmentos, como carotenoides,
nos cronoplastos, né? E antocianina, que é onde? Nos vacúolos, nas células de epiderme desses frutos. Né? Além disso, é comum a produção de compostos voláteis. Né? Quais são eles? Estéreis, aromáticos, aldeídos e etc. Os quais dão o cheiro característico de cada fruto. Importante a se falar que a parte final do desenvolvimento dos frutos secos, por exemplo, as vagens, certo? É completamente diferente. Nesses frutos, após a maturação fisiológica ser atingida, se observa o espaçamento de paredes celulares e a desidratação dos tecidos. A deiscência se ocorre por também ser considerada parte do processo. Vale falar também que tanto nos frutos carnosos como nos secos, o processo final de desenvolvimento do fruto é considerado um tipo de senescência, a qual contribui para a dispersão das sementes. Vamos fazer uma observação aqui, que em geral o termo amadurecimento é mais empregado para frutos carnosos. Também pode existir mudanças, né, na taxa de respiração. Vocês sabiam? Pois é. Né? Em todos os frutos, essa taxa de respiração ela é alta, mas ela é alta quando eles são jovens. Né? E que tem um período característico pelo rápido crescimento, né? As altas taxas de divisão e expansão celulares. Né? Como nos seres humanos, nos frutos também acontece isso, né? De respiração. Então, ele vai decrescendo e mantém-se aproximadamente constante durante a maturação e mesmo durante o amadurecimento. Alguns frutos, como citros, uva, abacaxi e morango, seguem esse mesmo comportamento. Na realidade, esses frutos, né, como uva, laranja, limão, etc., eles amadurecem ainda nas árvores, isso mesmo, nas árvores. Quando eles são colhidos antes, né, das árvores, o amadurecimento, né, na sua respiração também continua em uma taxa decrescente. Por outro lado, em outras espécies como banana, maçã, tomate, abacate, não ocorre isso. Por que não ocorre isso? Porque acontece um fenômeno descrito chamado climatério. Né? Aí aqui tem o gráfico, aí tem dizendo, né, não climatérios. E os climatérios, aqui o nome é etileno, tá? Né? Por muitos anos, o etileno ele vinha sendo reconhecido como um hormônio que acelerava o amadurecimento das frutas comestíveis. Né? No entanto, nem todos os frutos respondem ao etileno. Né? Somente os frutos que amadurecem em resposta ao etileno são os frutos climatéricos. Né? Como a banana, maçã, abacate, tomate. Né? Em contrapartida, frutos como citros, abacaxi e uva, eles não possuem esse aumento nem na produção de etileno, nem na respiração. E são conhecidos como frutos não climatéricos. Uma pequena observação. No abacate, o climatério somente ele é observado após a colheita do fruto. Diferente das outras, né? Que ele era quando ele amadurecia mesmo já no pé, né? O abacate é diferente. Né? Quando os frutos climatéricos não maduros são tratados como etileno, a iniciação do aumento do climatério é acelerada. Do outro lado, quando os frutos não climatéricos são tratados da mesma maneira, o aumento na taxa respiratória é proporcional à concentração de etileno. Bom, falar agora um pouco sobre as características dos frutos. Os frutos eles estão presentes somente nas angiospermas,
e são formados a partir do ovário da flor. Os frutos eles apresentam o epicarpo, que é a parte mais externa, o mesocarpo, que é a parte média, e o endocarpo. Essas estruturas elas são formadas a partir da epiderme externa, o tecido médio e a epiderme interna do ovário. E se caso esses frutos forem essa parte for comestível, o conjunto desses três tecidos eles são chamados de pericarpo. E os frutos eles são classificados em carnosos e secos. Os frutos carnosos eles são aqueles que têm uma quantidade de água maior do que em relação aos frutos secos, que eu irei falar posteriormente. E eles podem ser classificados em dois tipos, em bagas ou drupas. O fruto do tipo baga, que eles têm uma quantidade de semente muito grande e espalhadas pela fruta. Já, como é o exemplo aqui do tomate, goiaba, mamão. Já as drupas, eles apresentam apenas os frutos classificados como drupas, eles apresentam apenas um caroço. No caso do abacate, cereja, azeitona. Já os frutos secos, eles apresentam seu pericarpo um pouco mais seco. Isso não significa necessariamente que ele não apresente água em sua constituição. E podem ser divididos em deiscentes ou indeiscentes. Os frutos do tipo deiscentes, eles, quando eles estão maduros, eles se abrem, né? Como é o caso aqui do feijão. Quando uma vagem do feijão está madura, ela começa a se abrir e libera os caroços de feijão. Já nos indeiscentes, isso não acontece, como é o caso aqui da noz. Mas nós também temos o milho, por exemplo. E essas foram as referências.